Bom, vamos ver se agora vai. Voltando aqui, cair de novo. Esperar o pessoal entrar aqui. Pessoal, tive probleminha de novo com conexão, troquei o celular. Vamos ver se agora resolve aqui. Esperar o Bruno entrar. Deixa eu ver se já entrou aqui. Esperar o Bruno entrar aqui, eu já chamo. Probleminha com conexão aqui, infelizmente. Faz parte. Esperar o Bruno entrar de novo. Opa, aqui entrou. Troquei o celular agora, mano. Vamos ver se vai. Voltei, doutor. Eu não sei por que dá dessa caída, é problema do celular, não é nem da internet. Eu não sei por que tá dando esses problemas aí. Mas enfim. Pode continuar aí de onde estava. Bom, vamos lá. E aí foi que 2014, né? Foi um ano que a seleção brasileira mais viajou, teve várias competições internacionais. Eu pensei logo, era um ano de Pan-Americano, que foi no México. E aí eu peguei, eu falei, ó, vai ser um ano, com certeza ele vai estourar, ele vai arrebentar. Mas aí as competições que ele foi, não conseguiu emplacar, não conseguiu ganhar. E no Pan-Americano, né, que ele foi, aí eu não queria perder a oportunidade de ir com ele, né? As primeiras competições que ele fez foi Alemanha e Espanha, se eu não estou Uhum. enganado. Ele não foi medalhista e logo depois teve o Pan-Americano. Eu até gosto de contar essa história porque é o seguinte, eu queria muito acompanhar ele, né? Ver a participação do meu primeiro atleta na seleção brasileira adulto, só que eu não tinha Sim. dinheiro. E eu estava na sala da casa da minha esposa, onde a gente morava, e a minha esposa ela trabalha no Banco do Brasil. E aí ela abriu o aplicativo do Banco do Brasil, e aí ela começou a mexer e tal. Aí ela falou: olha, tem disponível aqui, se quiser fazer um empréstimo e tal. Eu falei: como assim? Ela falou: vamos calcular quanto é que é a viagem para ir pro México e tal. Eu falei: ah, tu tá zoando. Ela falou: não, é fácil. Aí mexeu no celular, puf, fez empréstimo de R$ 5.500 para ir pro México. E aí a seleção brasileira ia fazer um camp em Puebla, né? Antes, uma preparação lá. E eu peguei, comprei minha passagem e fui embora com a galera. Aí eu fui muito bem acolhido pela seleção brasileira, pelo Henrique Precioso, por todo mundo. O mestre Rodney foi liderando na frente a equipe. E Uhum. eu fiquei com a galera, né? A galera me ajudou muito na questão de hospedagem. Sabe que no Taekwondo tem muito isso da galera se ajudar, né? Então, eu Sim, fiquei sim. enfiado ali num quarto com um ali, com o mestre Rodney, dorme aqui, dorme ali e tal. Aguentando o mestre Rodney roncando, que nessa época ele roncava demais, mano. Muito mesmo. E Só aí, nessa. o Venilton lutou na categoria 54 e eu escrevi ele no 58, logo depois, né? Para lutar o Open no dia seguinte. Sim. Ele fez uma boa competição, mas infelizmente ele perdeu na disputa de medalha, no Pan-Americano fechado. E quando foi no outro dia, né, o mestre Roger e o mestre Júnior, que eram os técnicos da seleção brasileira, permitiram que eu entrasse com ele, né, no Open. Entendi. Aí, com a permissão deles, eu entrei no Open e foi a minha primeira competição internacional como técnico. E lá eu consegui fazer com que o Venilton fosse medalhista de bronze. Na ocasião, ele perdeu no Golden Point para o atleta do México, que tinha participado da Olimpíada anterior. Confesso para ti que a luta foi roubada. Uso mesmo essa expressão, foi roubada. O Venilton ganhou a luta, mas naquela época lá no México eles conseguem fazer umas coisas que até Deus duvida, eu acho. Entendeu? É, E aí foi nessa competição eu ganhei muita experiência, porque eu entrei com a Valéria, entrei com a Thalita, que eram atletas da seleção brasileira, consegui ser campeão com elas, então assim, eu ganhei muita experiência. Eu lembro muito bem do conselho do mestre Roger, que o mestre Roger falou: olha, vai com calma na cadeira, com o pessoal, entendeu? Toma cuidado para não influenciar muito na luta deles, porque são atletas de seleção brasileira e tal. Mas eu
naquele dia foi quando eu ganhei muita confiança. Eu disse, não, eu quero ser técnico, realmente eu nasci para isso aqui, então aqui é o meu lugar. E aí, quando eu sentei com o Venilton e entrei com outros atletas e a gente conseguiu junto ali construir o caminho da vitória, e não só eu sentado ali como técnico, como diz um boneco fantoche, mas não, sim, realmente ajudando os atletas, aí foi que eu disse, olha, eu realmente isso aqui é uma coisa que eu preciso aprimorar muito mais os meus conhecimentos e pode dar certo. E o Venilton, nas outras competições, ele começou a se sair bem depois daí. Porque você viu também como um aprendizado para a gente. Muita coisa mudou depois daí, principalmente questão de treinamento. Porque lá no Pan-Americano eu consegui ter uma visão mais ampla do Taekwondo. Eu saí de uma realidade só de Brasil e comecei a ter uma realidade do nosso continente, de como era os outros atletas, como é que funcionava o treinamento das outras seleções, o camp, né? Vivenciar aquele camp lá em Puebla, com o mestre Rodney, com toda a seleção brasileira ali, foi uma coisa também que mudou muito a minha cabeça. Conversar com o Henrique, com vários outros atletas, o Guilherme Dias também, naquela época, eu conversei, cheguei a conversar com ele, era um moleque que tinha uma mente sensacional, entendeu? Então, assim, era muito inteligente. Então, foi aí que, quando eu voltei, mudou muito. Logo depois, o Venilton participou do Open da França, não conseguiu ser medalha. E na última competição do ano, em 2014, ele conseguiu ser campeão, que foi o Open da Turquia, né? Eu acompanhava, eu acho que, se eu não me engano, era o Henrique que mandava os resultados para mim pelo WhatsApp e ia me formando, a Iris ia me formando, e foi a primeira medalha dele de ouro internacional, né? E em 2015 ele era a última competição patrocinada pela Petrobras e pela CBTKD, de quem era atleta da seleção brasileira de 2014. E foi que ele foi campeão do S Open também. E, ou seja, ele fechou o ano de 2014, 2015 já com ouro já. Já com ouro. E foi quando ele estourou, né? E aí foi que lançaram, né, os critérios para quem seriam os atletas que provavelmente iriam para o Mundial, que eram os 20 melhores do ranking da categoria olímpica, né, iriam e automaticamente, se chegasse na semifinal do Grand Slam, eles já estavam classificados, nem precisariam lutar mais a final, já estavam classificados para o Mundial. E aí foi que o Venilton estava no nosso planejamento, ele tentar ser campeão do S Open. Aí ele foi campeão da Turquia, campeão do S Open, e aí ele já começou a aparecer no ranking. Quando foi aí teve duas competições antes do Grand Slam, que eram bem próximas, mas eram competições chaves, que eram um G1, duas competições no Egito, que eram um G1 e um G20, né? O G1 era Alexandria e o G20, eu não lembro agora onde era, mas era no Egito também. E foi que daí, depois da medalha no mundo, e foi que daí que os governantes aqui do estado do Amapá, o secretário, a gente, com as duas medalhas internacionais do Venilton, começou a ter um peso muito grande. E aí começou a ter investimento do governo do estado já no atleta. Já pensando justamente numa Olimpíada, já sonhando alto numa Olimpíada. Mesmo sabendo que essa trajetória seria muito difícil, porque naquele momento o cara do momento era o Guilherme Dias, né? Era uma categoria que, para quem é do meio do taekwondo, já era definido. Vai ser o 58 Guilherme Dias e o Brasil só vai ter trabalho de escolher mais outra categoria, mas o 58 já é certo. Mas ali eu já pensava que, ó, se tu te classificar para o Mundial e tu for uma medalha no Mundial, de repente a gente pode virar o jogo e tu pode ter chance realmente de brigar por uma Olimpíada. Então, tu tem que trabalhar pensando grande. A gente foi para essas competições, chegou lá no G1, Alexandria. O Venilton fez boas lutas, mas acabou perdendo na semifinal, o terceiro melhor do ranking, que era, no caso, um cara lá do Egito. Mas ele vinha ganhando uma diferença de 9, 10 pontos de diferença, mas aí ele tomou uma virada lá e acabou sendo medalhista de bronze. Nós fomos para o G2, né? Ser campeão. Ele tinha que ser campeão, entendeu? Se ele fosse campeão nessa competição, nesse G2 aí, tu pode ter certeza que ele ia estar entre os 20, e se ele chegasse entre os dois, entre os três no Grand Slam, ele não precisaria mais lutar e já estava classificado para o Grand Slam. Mas, infelizmente,
ele no G20 perdeu na disputa de medalha. E aí foi que, inclusive nessa competição, quem ganhou foi o Bozena. O campeão foi nesse G2 foi o Bozena e o Sempre Venilton atrapalhando, hein? O Bozena arrebentou nesse ano, foi muito bem. E quando chegou no Grande Slam, o Venilton não conseguiu a classificação, né, não conseguiu ficar entre os 20 do ranking. Então ele tinha para ele realmente na categoria 54 ficou aberto. Todos os atletas iam ter que realmente ser o campeão. E aí foi que ele fez a primeira luta, venceu, muito difícil. Na segunda luta ele pegou o Paulo Ricardo, que hoje é um dos nossos principais atletas do Brasil. O Paulo Ricardo chegou a estar ganhando de 10 pontos de diferença do Venilton nesse Grand Slam. No primeiro round terminou com 10 pontos de diferença. Eu lembro que o ginásio parou para assistir. Ninguém acreditava que o Venilton estava levando uma surra do Paulo Ricardo. E aí foi que o Venilton conseguiu a virada no segundo round e a gente conseguiu ir para a final. E na final ele acabou perdendo para o Bozena, né? E ele ficou como reserva. Mas aí a gente continuou treinando, levando a nossa vida normal. Não conseguimos a classificação para o Mundial de imediato. Só que aí depois, acho que faltando um mês e meio para o Mundial, por aí, o Bozena, por algum problema que ele teve aí com doping, alguma coisa assim, um problema na competição do Egito, que foi um problema de comunicação com a equipe do doping, o Bozena não falava inglês, ele teve um problema lá, e aí, infelizmente, ele teve uma suspensão. E aí ele não. Aí abriu vaga para o reserva da seleção brasileira, que naquela época era o Venilton. Para você foi bom. Infelizmente para o Bozena, mas felizmente para o Venilton, né? E aí, cara, eu costumo até dizer, Diego, que são coisas assim que são inexplicáveis, são coisas de Deus mesmo, assim, parece que quando tá as coisas traçado para dar certo para ti, né? É uma coisa impressionante. E o Venilton assumiu a titularidade. A gente foi comunicado que ele era titular da seleção e que era ele que ia para o Mundial. E aí a gente já estava treinando. Nós intensificamos o treinamento, fizemos um treinamento focado realmente em ir para brigar por uma medalha de ouro, ir para tentar ser campeão realmente. E acreditando nisso, tanto nisso, Diego, que eu tinha uma academia de musculação. E o que eu fiz? Vendi minha academia de musculação a preço de banana na época, né? E peguei o Venilton, a gente foi para o Rio de Janeiro de novo fazer um camp lá com o Diego Ribeiro, né? Fizemos o camp com o Diego, fizemos esse investimento de novo e eu comprei minha passagem e fui embora para a Rússia. Me mandei para a Rússia e fui embora para acompanhar ele. Por quê? Primeiro que eu queria participar desse grande momento, eu queria estar junto com a seleção brasileira, vivenciar esse momento e ver o meu atleta lutando no campeonato mundial. Para mim era uma realização de um sonho, entendeu? E eu queria estar ali de perto vendo tudo isso. E o segundo, para ajudar ele a bater o peso, porque o Venilton ele já estava com dificuldade de bater 54 quilos, entendeu? E eu sabia que ele ia precisar de uma estrutura para fazer a perda de peso. E foi justamente isso que eu fiz. Eu fui do meu próprio bolso, vendi minha academia de musculação, fui para lá com eles e, de novo, fui super bem acolhido pela seleção brasileira. Eu lembro que rachou, foi eu, o Diego e o Cleiton, né? Nós rachamos um apartamento. Hoje, nesse apartamento, eu não fiquei nem um dia, porque, de novo, aí, eu fui para o hotel da seleção brasileira e, de penetra ali, fiquei no quarto do Venilton, dormindo no chão, mas acompanhando de perto mesmo, de perto, toda a preparação dele. O pessoal da seleção deu autonomia para que eu trabalhasse a perda de peso dele, para que ele chegasse no peso, que eram os técnicos na época, Fernando Madureira, Carmen, o mestre Júnior, entendeu? Então, deram autonomia de trabalho para que eu ajudasse ele a perder peso. E aí, o Diego Ribeiro fez toda uma questão de logística, arranjou uma academia que tivesse sauna, entendeu? Que tivesse banheira, um spa, tipo um spa, para que a gente pudesse Ele tem bons contatos, né, cara? Foi, e aí todo mundo foi se ajudando. E aí foi que, na competição, eu lembro como se fosse ontem, cara. O mestre Júnior, como acredito que a gente teve sucesso nessa competição também, porque o mestre Júnior, por ser técnico daqui do Amapá, ser amapaense, o mestre Júnior sempre acompanhou o treinamento do Venilton. Então, a gente fazia o treinamento junto, a gente pensava junto, entendeu? Então, a gente sempre o planejamento estava fechado sempre junto.
sempre pensando, sempre na mesma linha de pensamento. Então, Entendi. isso ajudava. Eu não sentava com o Venilton como técnico, mas era o mestre Júnior que sentava. Então, o Venilton não Entendi. era um atleta que ele não acompanhava a preparação, ele estava ali o tempo todo junto. Então, ele já Entendi. conhecia o Venilton. E aí Entendi. foi que... Coloca para carregar aqui, por favor, rapidinho. Rapidinho, só botar para carregar. E aí foi que, lá na competição, a gente alinhou uma estratégia do seguinte. A partir do momento que o Venilton ia lutando, né, os primeiros atletas, alguns a gente não sabia quem eram. Então, a gente ia tendo o primeiro contato lá. Então, o que eu fazia? A estratégia era ele passar da primeira luta e a partir das seguintes eu estava com a chave e eu ia fazendo o scout das lutas. Então, a gente trabalhava em conjunto. Então, Entendi. o Venilton passou a primeira luta, eu ia fazendo o scout da luta e eu tinha um crachá que me deram, né, que não era meu, mas eu lembro que era do César Valentim, que na época também estava como um dos chefes de equipe. E aí eu botei o crachá dele, deixava virado, usava o casaco, tudinho da seleção brasileira e passava pela equipe de segurança. E a galera, como eu estava todo uniformizado da seleção brasileira, o pessoal da segurança não me barrava. Então eu ia até a área de aquecimento, lá com o mestre Júnior, e dava scout para eles, ó, o cara que ele vai pegar agora é assim, assim, assado, faz isso, isso, aquilo. E aí a gente foi ganhando, foi passando luta, foi vencendo, foi vencendo. E a gente trabalhando em conjunto. Quando chegou na luta da decisão da medalha, a gente já tinha ali também uma estratégia montada e o atleta que lutou contra ele, contra o Venilton, era um atleta bem novo, que não tinha tanta experiência, mas assim como o Venilton, era um atleta alto da categoria, chutava muito bem no rosto. Tanto que esse atleta, se eu não estou enganado, ele está classificado pelo ranking já para a próxima Olimpíada, entendeu? Mas naquele ano ele perdeu na disputa de medalha com o Venilton. E, cara, foi uma emoção muito grande, porque a gente estava assistindo a luta, eu, o Cleiton e o Diego Ribeiro, abraçado ali, torcendo mesmo para que o Brasil ganhasse aquela medalha. E a gente torcia, gritava muito. E o Venilton ganhou com um placar elástico, muito grande mesmo, muito grande mesmo. E aí a gente chegou na medalha, né? E era contra a Irlanda, isso mesmo, o Henrique falou, era contra o irlandês, entendeu? E aí foi que a gente conseguiu a medalha. Foi uma emoção muito grande ver a galera da seleção brasileira toda gritando, torcendo. Eu, o Cleiton, o Diego, a gente chorando na arquibancada, igual uma criança, cara. A gente assim, chorando muito, nós choramos demais, cara. Foi a realização de um sonho, uma coisa, um momento incrível na minha vida e de quem vivenciou tudo aquilo e de quem torcia pela gente. E, infelizmente, naquele Mundial, a luta, semifinal e final, era no dia Era no dia seguinte. seguinte, né? É. Então, é o seguinte, o Venilton, ele sempre, quem conhece ele, sabe que ele sempre tem dificuldade nas primeiras lutas. É tipo assim, é meio que ele vai crescendo. Ele vai entrando no clima da competição, ele vai aquecendo e ele vai. Se deixar ganhar, ele ganhar a primeira, a segunda luta, dificilmente segura ele nas outras, entendeu? E aí, quando foi no outro dia, quando ele acordou, eu dormi lá no hotel da seleção. Quando ele acordou, ele não conseguia nem andar. Ele estava todo roxo, todo estourado, porque ele lutou com atletas que eram basicamente mais baixos que ele, que chutavam muito embaixo. Então, ele estava com uma dor muito grande no quadril, entendeu? E estava todo estourado, todo roxo mesmo, todo roxo, no dia da final, no dia seguinte. E aí o mestre Júnior, fisioterapeuta, tentou fazer alguns procedimentos lá para ajudar, mas não aliviou as dores dele. E foi que ele foi disputar, né, a competição, a semifinal, contra o atleta da casa, que era um atleta da Rússia, Da no Rússia. qual ele já tinha ganhado esse atleta na Turquia, na categoria de 54, com diferença de 12 pontos de diferença. Né? Ou seja, de uma diferença muito grande de placar. Entendi. Não sabia que ele E a já gente tinha até ganho. foi... Oi? Não sabia que ele já tinha ganho desse russo aí já antes. Pois é, e a gente chegou até bem confiante nessa competição, Entendi. entendeu? Só que, inclusive, quando começou a luta, o Venilton já abriu logo 7-1, se não me engano, 6-1 nele. Só que o cara, infelizmente, cresceu na competição, né? Era um ginásio lotado de russo contra o quê? 20 brasileiros, 25 brasileiros, juntando a comissão técnica ali, torcendo pro Venilton.
E foi uma sim, luta muito disputada, mas o Benito acabou perdendo, né? isso. Mas, assim, conseguimos chegar no pódio. E eu tenho Foi. certeza que se a final, a semifinal e a final fosse no dia que ele conquistou a medalha, num dia só, o Venilton com certeza tinha chegado naquela final. Ele tinha ganhado o russo e tinha chegado na final. E pelo estilo de luta dele, eu acredito que ele ia brigar pela medalha de ouro, sim, com o coreano, né, que é o Tae Kim. E foi aí que a gente, depois dessa medalha, né, tudo mudou. Tudo mudou, né? O Venilton começou a ter outros olhares da comissão técnica, né? Aham, Inclusive do Brasil todo. E começou a mudar os olhares para ele, começaram a ver ele como realmente um grande atleta de nível internacional. Duas medalhas de ouro em competições internacionais, né? Um bronze no Egito, uma medalha de bronze, né? A única medalha de bronze no masculino no Mundial. E aí também tendo o Guilherme Dias. O Guilherme Dias conquistou naquele momento, depois do Mundial, a vaga para os Jogos Pan-Americanos. Mas o Guilherme Dias tinha dificuldade de bater peso, dificuldade de 58. Então tinha aquela dúvida também de peso, né? E aí foi que o Venilton foi escolhido por conta do momento que ele vinha vivendo e por conta do ranking também, que ele estava muito bem posicionado. Foi para os Jogos entendi. Pan-Americanos, né? Também fez uma boa competição, mas infelizmente ele perdeu na semifinal e depois Aham, perdeu na disputa, perdeu na semifinal pro Navarro, né? aham, E na disputa de bronze ele perdeu pro Guzman, né? Pro argentino, pro Guzman, e não sim, conseguiu a medalha. Mas só que com ambos os atletas ele fez grande combate e lutou muito aham, bem. Com esses dois sim, atletas aí, que inclusive o Navarro foi para a Olimpíada e o Guzman estava ali naquele momento entre os 6 melhores do ranking. Então, aham, o Newton mostrou que tinha condições ali de fazer uma boa preparação e disputar por uma vaga olímpica. E aí uma história muito interessante que poucas pessoas sabem, que aí eu te falo. Por exemplo, foi coisa do destino o Venilton ter ido para o Mundial. Porque ele perdeu a seletiva aqui no Brasil, mas o Bozena teve um problema, e aí o Venilton se classificou e foi medalhista no Mundial. Quando nós estávamos fazendo nossa preparação para a seletiva olímpica, que eram 2 etapas, a primeira etapa em Santos e a é, segunda era em Vitória, lembra disso? aham. Sim, que uma era aberta, que tinha uma galera, né? E outra era só três, né? Eram 6 atletas que disputavam, né, na É, categoria 58, e nessa categoria, né, só passavam 3 para a passava seletiva três, né? fechada. Aham, Antes disso, acho que um mês antes, de novo, um mês antes, um mês e meio por aí, o Venilton no treinamento foi dar um chute no rosto do parceiro de treino dele. E aí ele usou, tipo, foi que era aquele telefone, sabe? Do sim, Guilherme sim. Félix, que foi muito conhecido no Grande Lã. E aí ele caiu por cima do braço e o ombro dele saiu do lugar. E aí ele Cara, acabou rompendo alguns ligamentos do ombro. Eu, eu cheguei a levar ele pro hospital naquele dia. Naquele dia, antes de levar pro hospital, eu liguei pro mestre Júnior, o mestre Júnior foi lá e falou, cara, o negócio tá feio, vamos levar pro hospital. Chegou lá, bateu o raio-x e viu que tava feio. E o médico já conhecia ele pela televisão. Falou, pô, não é o cara que tá brigando por Olimpíada e tal? Falou, pode esquecer que ele não vai mais pra Olimpíada. Falei, mas como, ah, doutor? Ele legal o falou, não, médico, hein? o caso dele é cirúrgico. Se tiver que operar ele agora, a gente opera logo. Falei, não, tem que ter uma segunda opção. Não é possível que o nosso sonho vai acabar assim de uma hora para outra. Aí o médico falou, olha, o que eu posso é mobilizar o braço dele aqui, e aí vocês vão para casa e vocês vê com a equipe médica aí, que na época era a equipe médica do COB, coordenada pelo Dr. Bernardino, e vocês Aham, vê com ele uma decisão. Mas eu, como ortopedista, já digo que o caso dele é cirúrgico. E foi que nós mandamos o raio-x para lá, pro Dinho, e o doutor Bernardino viu que realmente o ombro dele estava muito feio e disse, olha, realmente o caso dele é cirúrgico, mas, assim, não é impossível de vocês tentarem fazer uma preparação para ele participar da competição. Mas eu uhum, acho que ele não chega em condições de competir. Mas como é a seletiva, fica a cargo de vocês, entendeu? O que eu posso aconselhar vocês, mobilize o braço dele, ele vai passar uma semana tomando medicação, não vai sair da cama e vai ficar somente deitado. Foi isso que ele fez. O Venilton passou uma semana somente deitado e tomando medicação para dor e com o braço mobilizado. E depois, na semana seguinte, a gente começou a fazer um treinamento com ele só aeróbico, com bicicleta, e não treinava taekwondo.
e mais uma semana só aí fazendo um treinamento leve. E o peso estourando, né? E a partir da terceira semana, ele treinando com o braço todo imobilizado. Mas aí só chute leve, fazendo treinamento aeróbico de bicicleta para tentar fazer a perda de peso. Porque naquele momento nosso foco era fazer ele chegar na seletiva e bater o peso. E nós tínhamos abafado o caso, não falamos para ninguém. Ninguém podia saber para nossos adversários não usar isso contra a gente, né? Sim. Foi que na seletiva, cara, a gente contou. Aí eu te digo, o Venilton contou de novo, com a ajuda de Deus, né? Que virou o jogo para ele. O que foi? Ele bateu peso, né? Inclusive, a gente sem treinar praticamente, ele chegou na balança, não bateu peso na primeira vez. A gente voltou pro hotel onde a gente estava, e aí ele fez uma banheira, e aí perdeu as 200 gramas que faltavam, subiu na balança, aí que ele bateu peso, na segunda vez. Entendi. E só bateu peso ele, o Bozena e o Leonardo dos Santos. O Davi não bateu peso. O Guilherme Dias nem chegou aí para a balança, nem chegou a bater o peso. E o Lucas Neves tinha passado mal e também não bateu peso. E automaticamente os 3 atletas já estavam classificados para a próxima seletiva. E aí perguntaram se ele ia lutar. Quando chegou no congresso técnico, eu falei, não, ele não vai lutar, ele não precisa lutar mais. Ele já está classificado, por que ele vai lutar? Aí foi que o Léo e o Bozena decidiram lutar. Só para decidir quem ia ser o campeão realmente da seletiva. E o Venilton não tinha condições de lutar. E aí foi que a gente não lutou. Ele já estava classificado. Foi. E foi que a gente contou aí mais uma vez com a ajuda divina, né? E ele se classificou. E aí foi que a gente continuou fazendo a preparação dele. Fizemos o fortalecimento, né, do ombro dele. Tivemos tempo de fazer uma preparação e o fortalecimento do ombro dele. E ele conseguiu se recuperar, mas ficou com uma deformidade ainda no braço. Entendi. E foi que a gente chegou nos Jogos Olímpicos, né? Chegou na seletiva em Vitória. Vitória, de novo, que é uma cidade que deu muita sorte pra gente, porque foi o ano que ele entrou na seleção, em 2014. Entendi. Né? E aí, eu digo pra ti que nós cometemos uma pequena falha nessa preparação dessa seletiva. Nós focamos muito em ganhar o Bozena. E não se focamos tanto em se preparar para lutar contra o Léo. Porque o Venilton já vinha de umas 3 derrotas contra o Bozena. E aí o Venilton ainda não tinha conseguido ganhar do Bozena. O Bozena era o cara que sempre ganhava do Venilton. Então a gente preparou muito nele e acabamos esquecendo do Léo. Tanto que quando chegou na competição, o Venilton foi impecável nas lutas contra o Bozena. Mas na primeira rodada, por um fio, o Léo não foi para a Olimpíada. Porque na primeira rodada o Venilton ganhou do Bozena, mas perdeu para o Léo. Entendeu? Então, o Léo, quando foi lutar com o Bozena, se o Léo tivesse ganhado aquela luta, ele tinha ido para a Olimpíada. E aí, eu lembro que a gente saiu, ele ganhou o Bozena, a gente foi para lutar com o Léo, ele perdeu, e nós saímos de cabeça baixa, né? Que eu pensei assim, pô, o Léo muito grande, tá muito bem. Se ele conseguiu ganhar o Venilton, ele vai ganhar o Bozena. E eu fui para a área de aquecimento, né? E quando eu cheguei lá, o Venilton se deitou no chão, botou uma toalha no rosto, eu me sentei numa cadeira, fiquei de cabeça baixa. A minha esposa veio, levantou minha cabeça e falou, cara, o que está acontecendo? Por que vocês estão de cabeça baixa? Nada tá perdido, ainda tem mais uma luta. Aí eu falei para ela... Ainda bem que você tem essa esposa, hein, velho? Cara, ela é demais, bicho. Ela parece, assim, um momento importante que vou te contar, velho. Ela é peça-chave no negócio. E foi o mais impressionante é que ela voluntariamente escolhe ficar com você, né, cara? Isso que é o mais impressionante. Incrível, né? Mas não tá carregando aqui. E aí, cara, foi que ela falou, ó, vamos torcer. Aí o que eu fiz? Eu lembro muito bem disso. Eu fui até o Bozena, ele e o Flávio Alves, que era o técnico dele. Cheguei com o Flávio e falei para ele assim, Bozena, tu tem um sonho de ir pra Olimpíada? Ele falou, claro que eu tenho. Eu falei para ele, cara, se você tem um sonho de ir pra Olimpíada, esse é o teu momento. Vai lá e ganha do Léo. Se você ganhar do Léo, você vai ter uma nova rodada e você vai ter a oportunidade de brigar pela tua vaga para a Olimpíada. Desejei para ele boa sorte e fui lá com o Flávio. Falei, cara, Flávio, boa sorte para vocês e eu tô torcendo para vocês. Se vocês ganharem, tem mais uma rodada e aí nós todos vamos ter a oportunidade de novo de brigar por uma vaga para a Olimpíada. E aí foi que o Bozena ganhou. Meu irmão, ali
eu tirei um peso das costas, né? Aquele momento assim, assim, que eu imaginava que estava tudo perdido e o Bozena conseguiu ganhar o Léo. E aí voltou pro zero de novo. Teve uma nova rodada. Eu tirei um peso das costas e nós voltamos com a alma toda renovada. E aí foi que eu falei, cara, mano, vamos. Tá aí o Jonathan Santos que tá falando aí. O mundo gira Sim. muito rápido, né? Porque o Jonathan, na primeira rodada, era o Jonathan que estava como técnico do Léo. Entendeu? Era o Jonathan que estava sentado com ele na cadeira. Eu lembro muito bem. E na segunda rodada já foi o Belmiro que entrou com o Léo. Então o Jonathan sabe muito bem do que eu tô falando. E aí foi que eu peguei e falei pro Venilton, ó, voltou pro zero e vamos com tudo. Deus está dando uma segunda chance pra gente e a gente não vai deixar escapar essa vaga. E aqui no estado tinha criado uma expectativa tão grande de eu tava assim muito confiante e ao mesmo tempo com muito medo de perder a vaga. Muito medo mesmo, porque o Venilton, para alguns ele era o favorito para conquistar a vaga, entendeu? E Entendi. aí essa responsabilidade estava muito grande nas nossas costas, na costa dele e nas minhas costas. E aí foi que foi para a segunda rodada, de novo ele foi impecável na luta contra o Bozena. E na luta contra o Léo foi uma luta muito apertada. Mas só que eu tinha estudado muito bem o Léo para a outra luta. E nós fizemos um jogo totalmente diferente. De base de luta, a nossa base foi totalmente trocada. Na primeira luta, o Venilton tinha lutado com uma base de luta. Para a segunda luta, a gente fez uma luta mais amarrada, de base trocada, que o Léo tinha muita boa defesa, entendeu? E o Venilton já foi com mais calma, mais cautela, já mais atento, muito mais focado. E foi que a gente conquistou a vaga, cara. E deu Entendi. certo, a gente conseguiu a vitória. O Venilton ganhou, se não me engano, de 2-1 só. Foi bem apertado o placar. E a gente conseguiu a vitória e conseguimos a vaga para os Jogos Olímpicos, né? E aí nós Pô, chegamos na Olimpíada, né? pô, que show de bola. Cara, se eu te falar que já é 8h05, a gente vai ter que terminar, você acredita? Porra, cara, agora que chegou nos Jogos Olímpicos, mano. E duro que eu tinha várias coisas para te perguntar, como técnico da seleção também, sua visão sobre a seleção júnior. Mas a gente vai ter que encerrar, até porque eu vou ter que dar treino agora aqui. Aí, mas, cara, foi muito legal o papo. Foi bem legal você ter contado esses bastidores aí de quando o Venilton medalhou, de como foi a classificação para os jogos. Porque, cara, isso é coisa que pouca gente sabe, é só quem tá no meio ali. Essas histórias, cara, quem gosta de taekwondo é legal ver essas histórias como o mundo dá volta e esse tipo de história inspira. Eu gosto muito, esse caso seu e do Venilton, que vocês, igual falando no início, vocês não são do polo sul-sudeste. Então, cara, veio lá do Amapá, vem de projeto social e, cara, chegou no topo, medalhou em Mundial, foi para os Jogos Olímpicos e, cara, com um monte de. Cara, era caso cirúrgico de operar o ombro, um monte de coisa que não era, mas deu certo e vamos acreditar. Cara, esse tipo de história eu acho sensacional e inspira muito as pessoas e acho que o seu trabalho é um exemplo aí para todo mundo para inspirar os atletas e técnicos a conquistarem os sonhos aí. Cara, muito legal sua história e obrigado por ter compartilhado ela aí. Eu que agradeço. Eu tô vendo aqui o comentário do Jonathan, né? Quero mandar um abraço para ele, né? Naquele dia foi um dia realmente muito emocionante para todos que vivenciaram. Eu imagino que para ele também, ele estava ali muito perto de conquistar a vaga com o Léo. Foi um momento assim, marco na nossa vida que a gente nunca vai esquecer. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Fábio Lins, nosso parceiro de seleção. E Não, devido a pouco tempo, a gente nem chegou na Olimpíada, né, no processo da Olimpíada, mas foi um processo também muito difícil que o Venilton passou, porque ele tinha um problema no joelho, uma lesão, e o cara que recuperou o Venilton nesse período para que ele pudesse participar da Olimpíada foi o Fábio Lins, que hoje é o legal, fisioterapeuta da seleção brasileira. Por pouco, o Venilton também não foi tirado da Olimpíada por causa dessa lesão do joelho. Então, você sabe que a equipe médica do COB exige vários exames, é muito rigoroso o processo com o atleta para a Olimpíada. Então, o Venilton tinha um problema no joelho e por pouco ele não foi para a Olimpíada por causa desse problema. O Fábio Lins foi peça importante. E eu te digo legal. assim, que toda essa minha trajetória aí, que hoje tenho certeza que inspira muitos treinadores, muitos técnicos, muitos atletas, eu agradeço muito a Deus
né? Muito à minha Uhum. família por sempre ter me incentivado no esporte, ao meu mestre, que foi a pessoa que me deu a oportunidade, né, de ser técnico, de ser atleta, me ensinou muita coisa, me deu conhecimento, e ao taekwondo brasileiro, a todos que um dia eu bati na porta para em busca de conhecimento, o Diego de Ribeiro, o mestre Rodney, o Cleiton, o Reginaldo, entendeu? O Lécio, o mestre Rivanaldo, a toda essa galera aí do taekwondo brasileiro, que um dia eu fui em busca do conhecimento e eles me aceitaram na sua academia, né? Me deram onde dormir. E aquela galera da seleção brasileira, os atletas, que a cada viagem internacional que eu ia, eu não pagava o hotel e eles deixavam eu dormir ali com eles, num cantinho, no chão, ou então deixava eu dormir na própria cama deles. O Henrique Precioso, né? A Legal. Iris, a Galacho, toda essa galera aí, que até hoje, tu sabe disso, que hoje a gente tem o prazer de viajar junto nessas competições, nesses Open, como foi no Open do Chile, todo mundo se ajuda, né? O Brasil é Sim, muita sim. dificuldade que os atletas passam, os técnicos, então, mas todo mundo sempre se ajudando. Então, sou muito grato a todo mundo e pelo lugar que eu cheguei, né? E, em especial, a minha esposa, como tu falou, né? Por ter se tornado primeiro a minha esposa, né, cara? Como tu diz, pô, um cara feio que nem eu, cara, ter uma esposa tão legal, tão bacana, Continuado, né? O que mais me apoia, me impressionante é que ela ajuda, continua, né, cara? porque ela tá aqui do meu lado, viu? Se tem um cara que tira barato comigo, é o Diego Murini, cara. Cara, como é que tu tem esposa, bicho? Né? Mas eu quero te agradecer, viu? Te agradecer, viu, Diego? Tu sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela tua esposa, pelo trabalho de vocês. O resultado que Obrigado. o Brasil tem hoje é fruto de um trabalho de uma grande equipe, onde essa grande equipe tem vocês dois, que são excelentes profissionais, pessoas estudiosas que tem trazendo, que vem trazendo, né, grande conhecimento para o taekwondo brasileiro e que fez que hoje o taekwondo brasileiro seja uma grande potência realmente no mundo, né? E rompendo fronteiras, hoje a gente tendo aí 3 atletas classificados para a Olimpíada, tendo a tua esposa como uma pessoa que estuda os adversários e ajuda muito a vida dos técnicos da seleção brasileira e você fazendo um trabalho impecável na preparação física, auxiliando todos os atletas, não só da seleção brasileira principal, mas também juvenil. Beleza? E para mim é um Pô, show orgulho de muito bola. grande ter você como parceiro de seleção e meu amigo, viu? Pô, eu também, eu fico muito contente, eu aprendo muito com você. Só um parênteses, mandar um abraço pro Rabit aqui, que mandou um abraço aqui desde o começo da live, não tive tempo de dar um abraço para ele. E, cara, brigadão por tudo. Eu gosto de ver seus treinos, aprendo muito quando estou no camping, com as nossas conversas, assistindo seus treinos, cresço bastante. E obrigado por ter contado um pouco da sua história aí, compartilhado aqui com a gente, sua história, foi bem legal. E, enfim, e tamo junto aí. Beleza? Até a próxima reunião aí da Seleção Júnior. Valeu, irmão. Abraço para todo mundo que assistiu a gente. Valeu, Rabid, Henrique, todo mundo que mandou um abraço, Fabulins, a galera do Taekwondo brasileiro. Valeu, boa noite. Bom treino aí, Diego. Falou, abraço. Valeu.